Justiça ouve o ex-presidente Lula e Pelé sobre suposta compra de votos para o Brasil sediar as Olimpíadas. Os conflitos estão para a sociedade, né? Assim como a dor está para a sua cura. Em 62% dos casos, o motivo que as leva para trás das grades é o tráfico de drogas. Você deve entrar sozinho na cabina da urna, a não ser que seja um eleitor que precise de ajuda para se locomover, ou então que tenha algum problema de visão. Aí sim, uma pessoa da sua confiança pode acompanhar tudo de perto. Olá, boa tarde. Boa tarde. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, que autorizava a importação de camarão do Equador sem a análise de risco de importação. A ministra levou em conta os impactos nas áreas da saúde, economia e do meio ambiente e restabeleceu, assim, a decisão de primeira instância da Justiça Federal, que condiciona a compra à realização da análise de risco de importação. Pelé e ex-presidente Lula são ouvidos como testemunhas em processo sobre a Olimpíada do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar agora com a repórter Aline Barcelos, que tem detalhes a respeito disso. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Segundo o Ministério Público, o esquema de corrupção montado pelo ex-governador Sérgio Cabral teria comprado os votos de dirigentes do Comitê Olímpico Internacional. Lula prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-governador agora pela manhã por videoconferência. O depoimento ao juiz Marcelo Bretas durou cerca de 1 hora e Lula disse que não sabia de nada. Já o testemunho de Pelé foi solicitado por Carlos Arthur Nussmann, que era ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro. O depoimento de Pelé também vai ser por videoconferência logo mais às 4 horas da tarde. Segundo o Ministério Público, o ex-governador Sérgio Cabral teria se beneficiado dos contratos firmados para a execução das obras olímpicas. Cabral cobrava cerca de 5% de propina sobre o valor de todas as obras. Cadu, é com você. Aline, são as notícias sobre esporte e futebol que nós não gostaríamos de dar, mas temos que repassar essas informações. Obrigado a você. Os conflitos agrários no Brasil mataram 71 pessoas em 2017. Este é o maior número dos últimos 14 anos. O dado é do relatório anual da Comissão Pastoral da Terra. Das 71 mortes, 31 ocorreram em 5 massacres registrados ao longo do ano passado. Em Colniza, no Mato Grosso, Vilhena, em Rondônia, Pau d'Arco, no Pará, Lençóis, na Bahia e Canutama, no Amazonas. Além do aumento no número de assassinatos, houve crescimento no registro de outras violências, como tentativas de homicídio e ameaças de morte. A disputa por água também marcou o campo em 2017. Foram 197 conflitos, aumento de 14% em relação a 2016, quando houve 172 registros. A Dalgisa faz parte de um projeto de agricultura familiar na Bahia. Há 3 anos, a produção dela caiu e falta até comida na mesa por causa da escassez de recursos hídricos. O grande empresário, não represa a água, Realmente recolhe a água e a água não chega às pequenas propriedades, pequenos agricultores, que é da agricultura familiar. E aí, se a água não chega, diminui a agricultura, diminui o que comer, Esta é a 33ª edição do Anuário da Comissão da Pastoral da Terra. O documento reúne dados sobre conflitos e violências sofridas por trabalhadores do campo, indígenas, quilombolas e povos tradicionais. Não são só números e nomes, mas também acompanha reflexões, pequenos artigos de pessoas estudiosas, então que fazem as suas observações, que analisam vários aspectos a partir de vários pontos de vista. O estudo contribui ainda com pesquisas acadêmicas e com a formação de políticas públicas de combate à precariedade da vida no campo. Os conflitos no campo indicam, na verdade, que tem contradições e que deve ser levado em consideração. Eu costumo dizer que os conflitos estão para a sociedade, assim como a dor está para a sua cura. E o que é o conflito? É a sociedade sentindo dores. Se você não sufoca o conflito, você tenta aprender com eles, você pode abrir grandes perspectivas de políticas públicas, de política para resolver os problemas. Tribunal Superior do Trabalho decide que imóvel avaliado em 15 milhões de reais, considerado como bem de família, é impenhorável.
De acordo com o processo, o Tribunal Regional do Trabalho, no Paraná, manteve a penhora do imóvel, mesmo sendo um único bem de família. O regional levou em conta o elevado valor dele, 15 milhões de reais. Com mais de 5 mil metros quadrados, o imóvel havia sido penhorado para pagamento de dívida trabalhista da massa falida das indústrias Trevo. O caso chegou à primeira turma do TST. Para o relator, ministro Emanuel Pereira, mesmo sendo um imóvel de alto padrão, a penhora que recai sobre bem de família configura ofensa à Constituição da República e, por isso, não é possível afastar a proteção legal em razão do valor do imóvel. A decisão foi unânime. Já o Superior Tribunal de Justiça permitiu penhora de bem de família por dívida com condomínio. A segunda sessão do STJ confirmou o entendimento de que é possível a penhora do bem de família na hipótese de execução de dívida de despesas de condomínio, onde o devedor não possui ou não indica outros bens à penhora. O caso julgado envolve um condomínio que, em outubro de 2007, ajuizou a ação de cobrança de taxas condominiais. A sentença que julgou o pedido procedente foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Em novembro de 2010, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença e o condomínio pediu a penhora do imóvel, sem sucesso, porque a ex-esposa do executado e dona da metade do imóvel alegou a natureza familiar do bem. O caso foi parar no STJ, onde o condomínio entrou com ação rescisória alegando manifesta violação da norma jurídica e erro de fato, pois a decisão considerou não ter ocorrido a intimação pessoal da remeeira acerca da penhora do imóvel. Em voto vencido, o ministro Salomão entendeu que a proteção do bem de família deve ser estendida à totalidade do imóvel e que não houve erro de fato, pois a prova da intimação não estava no processo primitivo, só na rescisória. Já o relator da ação rescisória, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que houve intimação pessoal da ré na execução, caracterizando erro de fato. Ele ressaltou o fato de que a embargante em nenhum momento se manifestou no curso da ação originária sobre eventual ausência de intimação. Em relação à possibilidade de penhora, o ministro Sanseverino esclareceu que, no caso de despesa condominial, ainda que o imóvel seja bem de família, a hipótese é devidamente fundamentada na lei. A maioria dos ministros da sessão acompanhou o voto do relator, permitindo a penhora do bem de família. E você vai ver ainda nesta edição do Jornal da Justiça, mais de 40 mil mulheres estão presas no Brasil. Em 62% dos casos, o motivo que as leva para trás das grades é o tráfico de drogas. A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro determinou a suspensão do processo de venda de 5 distribuidoras de energia elétrica da Eletrobras, que deve apresentar no prazo de 90 dias um estudo sobre os impactos da privatização nos contratos de trabalho. A venda das distribuidoras tinha sido liberada pelo Tribunal de Contas da União na semana passada. A multa prevista em caso de descumprimento é de R$1 milhão. A Eletrobras afirmou que analisará as medidas cabíveis e que manterá o mercado informado sobre as próximas decisões. O Superior Tribunal Militar decidiu cassar o posto de um coronel que desviou dinheiro do Exército em benefício próprio e de terceiros. Em 2011, o Superior Tribunal Militar condenou o coronel a 8 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime de estelionato. A decisão foi tomada com base no artigo 251 do Código Penal Militar. O coronel cometeu o crime durante o período em que chefiou a seção de finanças da 1ª Região Militar, no Rio de Janeiro, em parceria com outros denunciados. Ele adulterava dados nas ordens bancárias destinadas ao pagamento de despesas, indicando a conta de laranjas, que depois repassavam o dinheiro para ele. A ação criminosa causou prejuízo de mais de R$10 milhões aos cofres públicos. Em razão de o coronel ter sido condenado a 8 anos de reclusão por estelionato, o Ministério Público Militar formulou, de acordo com o previsto no artigo 142 da Constituição Federal, a representação de indignidade para o oficialato, que foi a julgamento no plenário do Superior Tribunal Militar. Durante a sessão de julgamento, o ministro relator William de Oliveira Barros declarou que a conduta do militar violou preceitos fundamentais e obrigatórios
aos integrantes das Forças Armadas. Os crimes patrimoniais praticados por oficiais no exercício de suas funções revelam a inaptidão moral e inidoneidade desses profissionais, principalmente quando em detrimento do erário, pois deles se espera que atuem com integridade e lisura no trato da coisa pública. O plenário decidiu, então, pela cassação do posto e da patente do coronel. No mesmo dia do julgamento, o tribunal ainda apreciou um habeas corpus em favor do réu, impetrado pela defesa do coronel. Porém, o tribunal negou e o réu permanece preso. A população feminina das penitenciárias do país é cada vez maior. Já são mais de 42 mil mulheres presas. A principal causa é o tráfico de drogas. Celas lotadas, realidade do sistema carcerário brasileiro, quase sempre com mais presos do que vagas. Mas não são apenas homens que enfrentam essa realidade. No Brasil, a população de mulheres presas cresce mais de 10% ao mês. Segundo o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, o número de brasileiras presas já passa de 42 mil. Em 62% dos casos, o motivo que as leva para trás das grades é o tráfico de drogas. Essa antropóloga da Universidade de Brasília explica que o envolvimento familiar com o crime, muitas vezes liderado pelo marido, é uma das razões. As mulheres, elas participam da vida cotidiana, inclusive dos seus companheiros, dos seus maridos, dos seus irmãos, das suas famílias, e como aumenta o tráfico de drogas, elas são envolvidas e elas acabaram por participar do tráfico de drogas. E muitas delas são presas, mesmo portando muito pouco da droga. Porque ou é encontrado em sua casa, ou se entende que se o marido, ou o companheiro, ou o irmão está vinculado, ela também está vinculada. Claro que há algumas lideranças femininas no tráfico de drogas, mas a maior parte faz parte, é envolvida pelos seus companheiros. O DEPEN produziu um relatório com base nos dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem Mulher. O estudo revelou que houve um aumento de 455% no número de mulheres presas no Brasil entre os anos 2000 e 2016. Isso colocou o país na 4ª posição do ranking mundial de população feminina encarcerada. Outro dado que chamou a atenção foi o número de mulheres que optam pelo suicídio dentro da cadeia. A estimativa da pesquisa é de que as chances de uma mulher cometer suicídio dentro da unidade prisional é 20 vezes maior se comparada à população total. A responsabilidade das mulheres é de tal ordem sobre a questão familiar que o aprisionamento dela significa que ela deixou também de fazer o seu papel social em relação aos filhos, em relação à família. Então é por isso que essas mulheres são levadas, provavelmente, a se suicidarem. E para falar mais sobre o assunto, recebemos agora aqui no estúdio o advogado Amaury Andrade. Obrigada pela participação em primeiro lugar. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Amaury, como vimos agora na reportagem, vimos a antropóloga dando essa visão do crescimento da mulher no tráfico de drogas e, consequentemente, no cárcere. A gente pode falar que o tráfico ele é o crime central. Ele é um crime central devido a outros ramos, tipos penais estarem linkados como homicídio, a receptação, o roubo em si, a aquisição ilícita de objetos, a associação criminosa. São todos os crimes linkados ao tráfico de drogas, porque o tráfico de drogas ele vem para ramificar e fomentar outros crimes. Por isso, consequentemente, a mulher que se envolve com questões criminais vinculadas ao tráfico de drogas está propensa, de fato, a cometer esses outros ilícitos. Ainda citando a antropóloga na reportagem, ela, de certa maneira, acho que ela adiantou uma resposta de uma pergunta que eu gostaria de ver as consequências, que é o fato de que nós temos um maior número de mulheres, na verdade, coagidas pela situação familiar ou por relacionamentos amorosos. Essa imagem, então, é verdadeira em relação à forma como essas mulheres acabam entrando nesse universo. Sim, é verdadeira, tão verdade nisso, que é comprovado, boa parte dos tráficos de drogas praticados por mulheres que estão presas hoje, são mulheres que levam drogas para dentro dos presídios para fomentar a necessidade do companheiro, do marido, né?
fomentar a necessidade dele para o uso da droga e até mesmo chegando ao ponto do tráfico de drogas dentro do contexto da penitenciária em si. Então, boa parte dos tráficos de drogas que são praticados por essas mulheres são nesse contexto, com um agravante do artigo 40, inciso 3 da Lei 11.343 de 2006. Agora, se a mulher é movida por paixão, né, ou é até coagida pelo marido a levar esse entorpecente para a prisão, essa pena ela é maior ou ela pode ser diminuída em virtude disso? A tipificação penal em si, na Lei 11.343, no seu artigo 40, traz na previsão lá no inciso 3, tão somente levar a droga em si. Se ela for movida por paixão ou por coação em si, ela tem que registrar uma ocorrência policial para que isso possa ser apurado. Geralmente, as vítimas, né, vamos colocar a mulher como vítima nessas circunstâncias, elas não atuam dessa forma de denunciar. Mas, de fato, a lei em si não traz nenhum benefício nesse aspecto, seja para diminuir a pena. Acrescentaria até a coação que é feita em função do tráfico dentro da prisão, que pressiona o marido ou o namorado para que a esposa faça isso. Isso também é um registro que às vezes acaba acontecendo, não é, doutor? Acaba acontecendo em muitos e muitos casos. Até mesmo porque lá dentro do sistema penitenciário, infelizmente, eu posso dizer isso como um advogado criminalista, existem as facções criminosas dentro do próprio presídio para compor a venda, o uso da droga dentro do complexo penitenciário. Agora vamos falar sobre as iniciativas do Poder Judiciário que podem ajudar até a minimizar esses números, né, de mulheres presas que só vem aumentando. O STF recentemente determinou a prisão domiciliar para mulheres, né, em determinados casos. O CNJ também, a ministra Carmen Lúcia tem viajado, né, e percorrido várias prisões aí no país para acompanhar de perto as grávidas lactantes e que têm crianças lá na cadeia que não tem nada a ver com isso, né? Tivemos reportagem ontem sobre isso aqui no Jornal da Justiça. Agora, são iniciativas importantes para reverter esse quadro? Extremamente importante. A regra no nosso ordenamento jurídico, de fato, é a liberdade. A exceção é a prisão. E o Supremo Tribunal Federal acertou, de fato, com a decisão do HC coletivo, né, ali em meados de fevereiro ou março, salvo engano, de conceder a prisão domiciliar para as mulheres encarceradas em situações em que tenham filhos com filhos menores de 18 anos. O Código de Processo Penal, em seu artigo 318, traz essa previsão já expressa. Porém, essa prisão domiciliar, que geralmente é convertida pelo fato de ter uma prisão preventiva anteriormente, de fato foi identificada de forma mais evidente, melhor analisada pelo Supremo Tribunal Federal, e assim, analisando cada caso em concreto, né? Não permitindo, nesse caso, mulheres que, de fato, pratiquem crimes violentos, utilizando de armas, utilizando de homicídios, aí sim. Então, nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, o CNJ, pela orientação da ministra Carmen Lúcia, também tem acertado nesse sentido, para trazer uma menor população carcerária para essas mulheres, em benefício e em detrimento das crianças. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Vamos continuar acompanhando essa situação. Infelizmente, uma realidade que, como eu disse agora há pouco, tem notícias que temos que dar. Somos obrigados a repassar, embora não seja propriamente um prazer falar a respeito dos assuntos, mas é uma obrigação social que nós temos de cumprir. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço, estou à disposição. Obrigada, até a próxima, doutor Amaury. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça, no quadro Vem pra Urna, o que pode ou o que não pode fazer na hora de votar. Você deve entrar sozinho na cabina da urna, a não ser que seja um eleitor que precise de ajuda para se locomover ou então que tenha algum problema de visão. Aí sim, uma pessoa da sua confiança pode acompanhar tudo de perto. E hoje pela manhã teve sessão do Conselho Nacional de Justiça. Na pauta, o pedido de revisão disciplinar de uma desembargadora da Paraíba já aposentada. O Dia Mundial do Meio Ambiente também foi lembrado pela presidente do CNJ e do STF, ministra Carmen Lúcia. A sessão começou com uma reflexão da presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado hoje. A ministra destacou que o direito ambiental evoluiu bastante nos últimos anos e lembrou que cada cidadão tem responsabilidade na preservação da natureza. Nós aprendemos, pelo menos a minha geração, acho que o ministro corregedor há de considerar o mesmo que eu, que estudávamos que cada um tem o seu direito.
E o princípio da solidariedade entre gerações traz um novo alcance para o direito para propor que a humanidade, mesmo aqueles que virão a formar depois, há de ser objeto de cuidado de cada um de nós, neste princípio da solidariedade. E o Conselho Nacional de Justiça tem promovido, nesses últimos tempos, uma série de iniciativas exatamente para, dando cumprimento à Constituição e à plena extensão da norma constitucional, estimular a responsabilidade social e estatal com a matéria ambiental. Em seguida, o plenário iniciou o julgamento de um pedido de revisão disciplinar para apurar supostas irregularidades no exercício da magistratura por parte da desembargadora Maria Emília Neiva de Oliveira, do Tribunal de Justiça da Paraíba, hoje aposentada por idade. A magistrada é acusada de conceder decisões que teriam beneficiado um grupo de advogados daquele estado. Em 2010, a conduta da magistrada foi alvo de um pedido de processo administrativo disciplinar no Tribunal de Justiça da Paraíba, mas o processo foi arquivado, já que na época não foi encontrado nada que condenasse os atos da desembargadora. Sobre a reabertura do processo, a defesa da magistrada argumentou que o prazo para revisão disciplinar, no caso de 5 anos, já passou. A advogada lembrou ainda que o prazo prescricional é defendido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo próprio regimento interno do CNJ, porque resulta em segurança jurídica. O relator do caso, conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, fez a leitura do voto e decidiu pela procedência do processo, julgando pela abertura do PAD. As supostas condutas cometidas pela magistrada requerida foram as seguintes. 1. Possíveis irregularidades nas decisões de bloqueio e levantamento de valores decorrentes da execução das TREINTs, bem ainda de decisões condenatórias a título de danos morais e materiais. 2. Arbitramento de indenização por danos morais, muito acima da média fixada em outros processos da primeira vara civil em causas patrocinadas por um grupo restrito de advogados. 3. Prolação de sentenças com o propósito de favorecer o estrito grupo de advogados em demandas em curso na terceira vara civil da comarca de Campina Grande durante o período de janeiro a fevereiro de 2007. Os conselheiros Maria Tereza Willy Gomes e Arnaldo Rossepian pediram vista e o julgamento foi interrompido. O Conselho Nacional de Justiça abriu inscrições para o seminário 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa. O evento é direcionado para magistrados e jornalistas, mas os interessados pelo tema também podem participar do seminário, que será realizado na próxima segunda-feira no Supremo Tribunal Federal. As inscrições podem ser feitas no site cnj.jus.br. Este ano tem eleições gerais. Fazer selfie, levar as crianças na cabina de votação e uma colinha com o nome dos candidatos. O que pode e o que não pode na hora de votar. Tire suas dúvidas agora na reportagem. Entre aqui, seja bem-vindo. É como se fosse a sua casa, o seu espaço, um dos poucos lugares reservados só para a sua privacidade. Mesmo assim, aquele velho questionamento sempre aparece. Posso entrar na cabine de votação com celular? Não, não se pode entrar na cabine de votação com celular. No máximo, apresentar o celular. No caso, hoje nós temos o título eletrônico ou e-título, que pode ser apresentado no seu celular no momento da identificação. Mas o celular deve ficar junto ao mesário e não é permitido que se use o celular na cabina de votação, justamente para proteger ou garantir o sigilo do voto de cada eleitor. Fora que é crime, tem consequência. Até 2 anos de prisão e multa de R$16 mil. Os selfies, se postados na internet, podem ser considerados até boca de urna virtual. Também são proibidos equipamentos de radiocomunicação, máquinas fotográficas ou filmadoras. É um acordo firmado com o seu direito de sigilo ao voto. Pelo mesmo motivo, você deve entrar sozinho na cabina da urna, a não ser que seja um eleitor que precise de ajuda para se locomover ou então que tenha algum problema de visão. Aí sim, uma pessoa da sua confiança pode acompanhar tudo de perto. Mas e as crianças? Bem, elas podem e devem comparecer à sessão eleitoral. Inclusive, é uma lição importante acompanhar esse processo da eleição. Mas na hora de apertar o botão do confirma, os filhos devem esperar os pais do lado de fora da cabina de votação.
É uma forma de ensinar desde cedo o que é certo ou errado na hora de exercer a cidadania. Já falamos do que não é permitido na hora de votar. Que tal lembrar do que pode? Ou melhor, do que deve ser levado pelo eleitor? Posso levar a colinha com o número dos candidatos? A colinha é um instrumento muito importante para que o eleitor tenha precisão ali na escolha dos seus candidatos. Principalmente que nessa eleição nós teremos 6 cargos. Então, é importante, inclusive, que o eleitor leve o número dos seus candidatos devidamente anotados para facilitar ali a sua operação no momento de votar. E lembrando que agora você pode acessar a nossa programação, rever reportagem, os nossos programas da emissora aqui no canal, novo canal nosso da TV Justiça no YouTube. É muito simples, viu, Cadu? É só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Inclusive se informar a respeito do que deve se fazer na época das eleições. As reportagens estão lá. Você se inscreva no canal e aproveite o melhor da nossa programação. Hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Até amanhã.